para muitos ele foi o último camisa 9 de verdade que a seleção brasileira teve. Ele despertou amor e ódio, polêmico, explosivo, mas acima de tudo, exímio na arte de colocar a bola para dentro do gol. Senhoras e senhores, a história dele, Luiz Fabiano, o Fabuloso. Luiz Fabiano Clemente, ou só Luiz Fabiano. Nasceu no dia 8 de novembro de 1980 na cidade de Campinas, São Paulo. Seu pai abandonou a família quando ele tinha apenas 2 anos, então ele foi criado pela sua mãe, Sandra Helena Clemente, e o seu avô, conhecido como Didão. O Luiz Fabiano era daqueles alunos problema na escola, que brigava e arrumava confusão. Era bastante indisciplinado. Meio esquentado. Ele começou a jogar com os amigos do bairro na várzea aos domingos, e chegou até a trabalhar em uma oficina mecânica, mas viu que não levava jeito nenhum pra coisa. Ficar na porta da mecânica, não fazia nada. Então ele entrou nas divisões de base do Guarani, e por lá ficou por apenas 1 ano, sendo dispensado pela diretoria. Partiu então para Ituano e depois, em 1996, para a base da Ponte Preta, onde despontou para o mundo. Em 1998, o garoto fez sua estreia pela Macaca em um jogo válido pela Série A2 do Paulistão. No seu primeiro ano de profissional, ele fez 14 jogos e marcou 3 gols. Em 1999, a Ponte é vice-campeã da Série A2 do Paulista e garante o seu retorno à elite. E pelo Brasileirão cai diante do São Paulo nas quartas de final. Foram 27 partidas e 11 bolas na rede. No ano de 2000, o Luiz Fabiano, ainda menino, chamou a atenção do Rennes da França, mas ele ainda chegou a jogar pela Ponte até a metade do ano, marcando 11 gols em 24 partidas. Pela Ponte Preta de 1998 a 2000, Luiz Fabiano disputou 65 jogos, marcou 25 gols e não ganhou títulos. Então o Rennes paga 7 milhões de euros pelo jovem atacante. Só que chegando lá ele teve muita dificuldade de adaptação, e nesse segundo semestre de 2000, ele só jogou em 6 partidas e não fez nenhum gol. Em janeiro de 2001, o Rennes manda Luiz Fabiano de volta ao Brasil, só que dessa vez para defender as cores do São Paulo, em um contrato de empréstimo de 1 ano. E ele, que até então era só Fabiano, virou de vez Luiz Fabiano, porque o elenco do tricolor já contava com outros 2 Fabianos, então para diferenciar, ele adotou o Luiz na frente de vez. Pelo Campeonato Brasileiro, Luiz Fabiano e São Paulo são eliminados pelo grande campeão Atlético Paranaense. Na Copa do Mercosul, não passaram dos grupos. Na Copa do Brasil, a eliminação foi para o campeão Grêmio. E pela Copa dos Campeões foram vice, perdendo para o Flamengo na final. Porém, não passaram o ano em branco, pois ganharam o torneio Rio-São Paulo em cima do Botafogo, com destaque para um garoto que surgiu, o Kaká. E o Luiz Fabiano jogou um absurdo nessa temporada. Quando a fase tá boa, amigo, você chuta de qualquer jeito, a bola entra no cantinho, é. Ele disputou 49 partidas e marcou 30 gols. Impressionados com o desempenho, o Rennes pede a volta de Luiz Fabiano à França, no início de 2002. Porém, mais uma vez ele tem pouquíssimas chances por lá. Faz só 5 partidas entre janeiro e julho, fechando assim sua breve e discreta passagem pelo time francês, com 11 jogos e nenhum gol marcado. O São Paulo então oficializa a compra do seu centroavante, pagando 2,1 milhões de dólares, o que para a época era um caminhão de dinheiro. Pelo Campeonato Brasileiro não passou das quartas, caindo diante dos meninos da Vila. Mas individualmente Luiz Fabiano foi muito bem. Foi o artilheiro daquele Brasileirão com 19 gols em 23 jogos. E pela temporada inteira foram 25 partidas e 21 gols anotados. O zagueiro tromba com o goleiro Yuri. Solta a bola nos pés do próprio Luiz Fabiano. 1-0. Não empurrei, foi um lance normal. E ele trombou com o goleiro, amiga. Não tenho culpa. No ano de 2003, o São Paulo é vice do Paulistão. E Luiz Fabiano é artilheiro com 8 gols. E mais uma vez perderam nas quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Sul-Americano, também nas quartas de final, o São Paulo encarou o River Plate. O jogo de ida foi 3-1 para os argentinos no Monumental. Na volta, os brasileiros igualaram, fazendo 2-0 e levando a disputa para os pênaltis. E antes das cobranças, começou um quebra-pau dentro do campo mesmo entre os jogadores. Perguntado sobre a expulsão e ficar fora das cobranças,
o Luiz Fabiano soltou essa aí. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. No Brasileirão a campanha foi boa, terminaram em terceiro lugar. Ao total nesse ano foram 56 partidas e 48 gols marcados. Diante desses números da excelente fase vivida pelo artilheiro, o técnico Carlos Alberto Parreiro convoca para a seleção brasileira pela primeira vez. Ele estreia um amistoso contra a Nigéria e deixa o seu. No ano de 2004, o São Paulo é eliminado do Paulista pelo campeão São Caetano e da Libertadores pelo campeão AC Caldas. O Fabuloso terminou essa Libertadores como artilheiro com 8 gols, e pelo Brasileirão, mais uma vez, o tricolor terminou na terceira colocação. Foram 29 jogos e 22 gols. Na metade do ano, Luiz Fabiano é convocado para a disputa da Copa América, que o Brasil foi campeão, derrotando a Argentina na final, e que teve o Adriano Imperador como grande herói da conquista. Mas o Luiz foi muito importante também, anotou 2 gols e 3 assistências nos 5 jogos. Depois da Copa América, o Porto, que era o atual campeão da Europa, compra o Fabuloso por cerca de 12,5 milhões de dólares. Pelo campeonato português, terminou na segunda colocação. Na Champions, a eliminação foi nas oitavas. O Luiz Fabiano teve uma temporada bem estável, não foi nem sombra do que foi no São Paulo, entrando muitas vezes só no segundo tempo dos jogos. Porém, ele ainda conseguiu ser campeão do Mundial Interclubes no Japão e campeão da Supertaça de Portugal. Ele atuou em 27 partidas e anotou 3 gols pelo Dragão, fechando assim sua breve passagem por Portugal. O Sevilha decide apostar no futebol do atacante e o contrata para a temporada 2005-2006. Pelo Campeonato Espanhol, Luiz Fabiano e Sevilha ficam na 5ª colocação, porém eles faturam a grande Copa da UEFA, a atual Liga Europa. E o Luiz Fabiano fechou sua primeira temporada na Espanha com 37 jogos e 7 gols marcados. Já na temporada 2006-2007, Luiz Fabiano protagonizou uma das suas cenas lamentáveis mais conhecidas. O Sevilha foi muito bem, terminando o espanhol em terceiro lugar, ficando atrás só de Real e Barça. E a temporada foi cheia de taças e feitos. Venceram o Barcelona na Supercopa da UEFA, levaram a Copa do Rei e, além disso, foram bicampeões da Copa da UEFA. Luiz Fabiano fechou essa temporada com 39 jogos e 15 gols marcados. Novamente o Sevilha faz uma ótima campanha no Campeonato Espanhol, terminando em 5º lugar. Campeonato esse que teve o Fabuloso como vice-artilheiro com 24 gols. Pela Champions, a eliminação foi para o Fenerbahçe nas oitavas, e não conseguiram bater o Milan na final da Supercopa Europeia. Porém, não passaram o ano em branco, pois faturaram a Supercopa da Espanha, e o Luiz Fabiano fechou essa temporada muito bem, com 46 partidas e 34 gols marcados. Já na temporada 2008-2009, o Sevilha tem seu elenco vencedor literalmente desmanchado, e o Luiz Fabiano foi um dos poucos remanescentes. Porém, a regularidade no espanhol continuou, terminaram em terceiro, e passaram a temporada sem ganhar títulos. O Milan queria muito contar com o Fabuloso, mas o Sevilha não aceitou a proposta dos italianos. E o Luiz Fabiano estava bem demais, vivendo o auge da sua carreira, tanto que ficou na lista dos 23 melhores do mundo da FIFA e da Bola de Ouro, e ganhou o prêmio Samba, dado ao melhor brasileiro atuando na Europa, fechando essa temporada com 37 partidas e 17 gols marcados. Ao final dessa temporada, Luiz Fabiano vai à África do Sul disputar a Copa das Confederações com a seleção brasileira, e ele jogou demais, marcou 5 gols em 5 jogos, e foi eleito o segundo melhor jogador daquele torneio. Não à toa, o Fabuloso era considerado por muitos o melhor camisa 9 do mundo nessa época. Na temporada 2009-2010, o Sevilha termina o espanhol em 4º lugar, e é eliminado nas oitavas da Champions, mas não passa o ano em branco, leva a Copa do Rei da Espanha. O Luiz Fabiano terminou essa temporada com 35 jogos e 21 gols. Chega então a Copa do Mundo da África. O Brasil não era favorito, mas tinha um time ajeitado sob o comando do Dunga, que passou tranquilo pela primeira fase. E como a gente bem sabe, caiu diante da Holanda de Sneijder e Robben, naquele fatídico jogo em que o Felipe Melo foi expulso e o Brasil tomou a virada na segunda etapa. O Luiz Fabiano foi razoável, marcou 3 em 5 partidas. Volver a Brasil, los sevillistas no olvidarán a un delantero que pasará a la historia con sus 106 goles, decisivos para la consecución de 6 títulos y para obtener el galardón de mejor equipo del mundo. Luis Fabiano se ha despedido hoy con cariño
de esos trofeos, besando cada uno de ellos, como ven, antes de fundirse en un abrazo con el presidente del Sevilla. Em 2010 e 2011, o Sevilla termina o espanhol em quinto lugar, não ganha a Supercopa da Espanha e cai diante do Porto na Copa UEFA. E as lesões afastaram o Fabuloso de muitos jogos decisivos em que ele foi desfalque, já dando indícios da sua saída do clube ao final da temporada. Temporada essa que foi bem abaixo em termos de desempenho, mas ainda assim ele atuou em 35 jogos e anotou 14 bolas na rede. Depois de 6 anos de Espanha, o Luis Fabiano rescinde seu contrato e termina sua bela história no Sevilla, que contou com 229 jogos, 107 gols e 6 canecos. Em 11 de março de 2011, Juvenal Juvencio anuncia a volta do ídolo. O São Paulo desembolsou 20 milhões de reais para repatriar o Fabuloso. 45 mil pessoas foram ao Morumbi ver a sua apresentação, o maior número da história do futebol brasileiro. Pô, eu já errei na entrada, que era para entrar tranquilo, os fogos, já fui correndo. Porém, em decorrência de uma lesão no joelho, sua reestreia ocorreu só em 2 de outubro contra o Flamengo. O tricolor terminou o Brasileirão em 6º lugar, e o Luis Fabiano ainda conseguiu marcar 7 gols em 12 jogos. No ano de 2012, São Paulo e Luis Fabiano terminam na 4ª colocação do Brasileirão. Ele terminou como vice-artilheiro com 17 gols, só 3 a menos que o Fred. Pelo Paulistão foram eliminados na semifinal pelo Santos de Neymar e Ganso, e pela Copa do Brasil também caíram na semi, só que diante do Coritiba. O Luis Fabiano foi artilheiro desse torneio com 8 gols. E não passam um ano sem ganhar títulos, pois ganham a Copa Sul-Americana contra o Tigre da Argentina. Mais um jogo em que o Fabuloso conseguiu ser expulso, mas dessa vez quem causou a confusão toda foi o time visitante, que nem voltou para o segundo tempo da partida, terminado em 2-0, em que o jovem Lucas foi o grande destaque. Apesar do bom número de gols e uma média razoável, foram 31 em 44 jogos, o Luis Fabiano foi bastante criticado, até publicamente pelo técnico Emerson Leão, pela imprensa e torcida, por seu temperamento e desfalque em grandes jogos. Eu acho que a minoria da torcida que fez o protesto, a gente entende, né? A gente não gosta. Eu tenho um objetivo e vou cumprir o meu contrato até o final. Sendo xingado ou não, eu não vou fazer o que aconteceu em 2004, quando eu tive uma proposta e o clube também aceitou a proposta, eu resolvi sair. Poxa, vou continuar aqui, tenho mais 3 anos de contrato, vou cumprir os 3 anos, vou tentar conquistar o meu objetivo, que é títulos, e paciência, quer me xingar, me xinga, vão ter muito tempo para me xingar. Em 2013, Luis Fabiano e São Paulo vão muito mal no Brasileirão, terminando só em 9º. Perderam a semifinal do Paulistão e a Recopa Sul-Americana para o Corinthians. Não foram longe na Libertadores e caíram na semifinal da Sul-Americana para a Ponte Preta. O ano sem títulos e de desempenho ruim irritava a torcida, e o Fabuloso, como um dos líderes do elenco, era um dos mais cobrados. Política, futebol é futebol. O que resolve a má fase é dentro do campo. Fora, ninguém vai resolver pra gente. E a gente tem consciência disso. A gente que vai tirar o São Paulo dessa má fase, jogando bola dentro do campo. Ele quase foi vendido ao Galatasaray ou Olympiacos. Entretanto, as propostas de ambos não agradaram a diretoria do tricolor. Apesar disso, ele fechou o ano com 50 partidas e 21 gols. Ainda em 2013, o Luis Fabiano foi convocado para um amistoso da seleção contra a Inglaterra, no qual ele foi sacado no intervalo. E essa foi a sua última participação com a amarelinha. Entre 2003 e 2013, foram 45 partidas, 28 gols e 2 taças jogando pelo Brasil. Em 2014, o São Paulo é vice-campeão brasileiro e é eliminado pela modesta Penapolense no Paulista, mesmo com Luis Fabiano sendo artilheiro do torneio com 9 gols. O Fabuloso chegou a ser vaiado pela torcida, mesmo depois de marcar um gol, além de ser chamado de pipoqueiro. As críticas giravam em torno do desempenho abaixo do esperado e as ausências em jogos importantes, e porque o torcedor sabia que em um momento complicado, ele era o cara que poderia resolver. Cobrava porque sabia do potencial do Fabuloso. Contudo, a relação começou a ficar estremecida, e o Fabuloso terminou esse ano turbulento com 43 partidas e 20 gols.
No ano de 2015, o São Paulo foi eliminado na semifinal do Paulistão e a da Copa do Brasil pelo rival Santos. O Luiz Fabiano sofreu demais com lesões e não conseguiu ter uma boa sequência, sendo diversas vezes substituído na segunda etapa das partidas. Mesmo com poucos gols, houve uma trégua entre jogador e torcida, ainda mais depois de marcar um gol contra o Figueirense que ajudou a levar o São Paulo à Libertadores, na sua despedida do tricolor no Morumbi. Valeu pela vitória, valeu pela luta, os 3 pontos. O que é isso? O que é isso? Você ouvir a torcida gritando teu nome? É uma emoção muito grande, muitos anos de dedicação. Não vou. Muitos anos da minha vida dedicada a esse time, muito amor envolvido. E tá bom, foi bom enquanto durou, foi sofrido, foi entre amor e ódio. O que vale é as lembranças boas, o que vai ficar, os números. E agradeço a todo torcedor pelo carinho, pelos anos que demonstraram de lealdade. Alguns criticam, que é normal, alguns não gostam. Mas, no geral, acho que houve mais torcedor leal, torcedor que entende que o futebol não é feito de um jogador, e sim um grupo. Se o Barcelona não fosse um conjunto, o Messi não seria o que é hoje. Então, obrigado. Foi bom enquanto durou. E até breve. Espero voltar como colaborador, alguma coisa. Porque a ligação que eu tenho com esse time é muito grande. E um dia eu voltarei para ajudar de alguma forma esse time. O que fica desses 90 minutos para você? Qual a lembrança principal? Fica desde ontem, né? Desde ontem, depois do anúncio, houve muita mensagem de carinho, de apoio, de obrigado, de agradecimento. E é isso que eu vou levar. Hoje, infelizmente, a gente tomou uma virada, depois conseguimos fazer o gol da vitória e conseguir sair com a vitória. E fica o último jogo marcado pela determinação, pela luta. Em 2015 ele participou de 39 partidas e anotou 13 gols. Atuando com a camisa do tricolor, o Luiz Fabiano marcou 213 gols e é o terceiro maior artilheiro da história do São Paulo e segundo maior goleador do estádio do Morumbi. Foram 347 partidas e 2 taças conquistadas, somando suas 2 passagens, entre 2001 e 2004 e depois entre 2011 e 2015. Depois de não renovar com o São Paulo, o Luiz Fabiano parte para a China para defender o Tianjin Guojian, da segunda divisão. E ele não foi sozinho, os chineses levaram o Jadson e o Giovânio, além do Pofechô Luxemburgo. E o fabuloso arrebentou por lá, foi artilheiro e campeão da segundona chinesa. Sendo assim, pelo clube chinês, o Luiz Fabiano disputou 29 jogos, marcou 23 gols e ganhou um título. Disposto a voltar ao Brasil, o Luiz Fabiano é contratado pelo Vasco, e o desempenho coletivo não foi ruim. Terminaram o Brasileirão em 7º lugar, ganharam a Taça Rio e foram vice-campeões do Carioca. Porém, o histórico de lesões e a idade começaram a atrapalhar o artilheiro, e nesse período conturbado, ele chegou a se recusar a receber o salário da diretoria enquanto não se recuperasse. O último jogo que ele fez foi contra o Vitória, válido pelo Campeonato Brasileiro, no dia 5 de novembro de 2017. Então esses foram os números do fabuloso pelo Gigante da Colina: 20 partidas e 6 gols marcados. Em janeiro de 2018, Luiz Fabiano rescinde seu contrato com o Vasco e desde então ele não voltou mais a atuar.
Sendo assim, meus amigos, até o presente momento, atuando por clubes entre 1998 e 2017, o Luiz Fabiano disputou 728 jogos, marcou incríveis 377 gols e conquistou 12 títulos. Em 2019, depois de quase 2 anos sem jogar por conta de vários problemas no joelho, o Luiz Fabiano voltou a treinar no time da Ponte Preta, onde ele deu seus primeiros passos. E ele pretendia sim voltar a jogar, porém o negócio não vingou, mas ainda existe a possibilidade dele voltar agora, em 2020 ainda, pela Macaca, ou fazer uma partida de despedida ao menos. Essa foi a história da vida e carreira do Fabuloso, um cara de personalidade forte que colecionou brigas, gols e muitos títulos. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, e eu peço que você mostre esse vídeo e indique o canal para aquele seu amigo que vai curtir também, além de deixar o like e a inscrição. Até o próximo vídeo e falou!